Olá, boa tarde, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nossa aula com atividades de filosofia até o nosso intervalo, tá? Daí, depois do intervalo, nós damos continuidade com atividades de matemática. Então, agora filosofia, página 6 do seu livro didático. Abram lá o livro para acompanhar as atividades que vocês vão realizar na data de hoje. Na aula passada de filosofia, nós fizemos atividades referentes às impressões digitais. Vocês analisaram as suas impressões digitais, as impressões digitais de um familiar, anotaram semelhanças, diferenças, e aí a gente falou que no mundo não tem ninguém com a mesma impressão digital igual, exatamente igual à sua. Elas podem haver semelhanças, mas mesmo em irmãos gêmeos idênticos, essas impressões digitais não são iguais. Hoje nós vamos falar sobre outras características, tá? Que diferem as pessoas, características físicas, características de personalidade. Características físicas são aquelas que são visíveis aos nossos olhos. Características de personalidade, você precisa conhecer a pessoa para identificar, né? As características de personalidade são aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa pensa, aquilo que ela deseja, aquilo que ela acredita. Esse conjunto de características vai formar a personalidade da pessoa. Tudo bem? Então vamos acompanhar a leitura do texto? As pessoas e suas características. As impressões digitais são características físicas que variam de pessoa para pessoa. Essas marcas podem ter semelhanças entre si, mas nunca são iguais, nem mesmo quando são de irmãos gêmeos e exatamente idênticos. As impressões digitais variam mesmo neles. E quanto às outras características das pessoas? Será que as pessoas podem ser iguais entre si? Conforme representado nos quadrinhos a seguir, conheça alguns aspectos pessoais que podem ser semelhantes ou diferentes entre os indivíduos. Então, as pessoas podem ser iguais ou semelhantes quanto aos sentimentos e desejos, os pensamentos e memórias, crenças, costumes, relacionamentos. Crenças significa em que acredita-se, tá? Crenças, o que a pessoa acredita. Aparências e habilidades, experiências, conhecimentos e gostos. E olhem que bacana no último quadrinho ali, adorei a fala dela. Enquanto ao meu redor o tempo voa, tudo isso faz de mim uma pessoa. Então, conforme o tempo passa, eu mesmo, como pessoa, vou me tornando diferente, minha personalidade vai mudando, minhas características físicas também podem mudar. Então, conforme o tempo passa, nós vamos nos transformando também. Na página 7, você tem uma atividade que você vai usar cartões disponíveis no material de apoio e vai conversar com um familiar. Então, lá no material de apoio, você tem cartões com palavrinhas registradas, palavrinhas como crenças, sonhos, desejos, habilidades, aparências, e aí você vai estabelecer uma rodinha de conversa com seus familiares, tá? Vai colocar essas cartinhas no monte e vai sortear. Aí você vai fazer a seguinte pergunta: é possível duas pessoas terem crenças iguais? E aí vocês vão conversar sobre as características, né? O que a pessoa acredita que pode ser diferente, o que pode ser igual, e assim por diante, com outras palavrinhas ali do material de apoio, tá? Aparência. É possível as pessoas terem aparências iguais? Sim, semelhanças ou diferenças. Depois que vocês conversarem, você vai anotar aqui sobre o que você conversou, né? Em que as pessoas podem ser diferentes, o que elas podem ser iguais, tá? As habilidades, né? Nem todas as pessoas têm as mesmas habilidades, tá bom? Aqui tem uma atividade de RA bem legal, tá? São máscaras lá da antiga Grécia que eles utilizavam lá nas primeiras encenações teatrais. Brinca com esse RA que você vai adorar.
tá? Tem máscaras, tenta posicionar o seu rosto lá, manda print da tela para a professora enviar no Face, para postar nossas atividades, tá? Envie as fotos para eu ver que você usou o recurso de realidade aumentada. E olhem de onde vem a palavra pessoa, personalidade. Vejam, a gente vai analisar agora a origem dessa palavra, a etimologia da palavra pessoa. A palavra pessoa vem do termo persona, do latim, um idioma antigo que influenciou diversas línguas faladas na atualidade, como o português e o italiano. Na antiguidade grega, os atores utilizavam máscaras para representar papéis no teatro. Esse tipo de máscara revelava ao público algumas características de cada personagem e recebia o nome de persona. Naquele mesmo período, alguns filósofos observaram que, assim como os atores no palco, os seres humanos exercem diferentes papéis na vida real. Ou seja, as pessoas atuam de maneiras diferentes na família, na escola, no trabalho, etc. Nós sabemos, né? Nossos comportamentos que temos em casa são diferentes dos comportamentos que temos nos nossos ambientes de trabalho, no nosso ambiente escolar, né? A essência a gente não perde, mas o comportamento é diferente. Por isso, esses filósofos passaram a usar a palavra persona para se referirem aos seres humanos. Com o passar do tempo, o termo deu origem a algumas palavras como personalidade, personagem e pessoa. Seguindo adiante na sessão Conectando com, eu vou pedir para vocês lerem, tá? Exercício de leitura, vocês vão ler esse textinho aqui. Somos todos diferentes, tá? Passa a marca-texto aqui no que significa a palavrinha personalidade, né? Conjunto de características que formam a maneira habitual de ser, pensar, sentir e agir de uma pessoa. E aí, na página seguinte, a prof vai explicar com as próprias palavras, tá? Essa atividade. O que, que você vai ter que fazer? Você vai escrever características físicas suas, ou seja, características externas, cor de cabelo, cor dos olhos, cor da pele, estatura, né? E vai escrever suas características de personalidade. Lista o maior número de características que você puder, tá? Aí, na sequência, você vai fazer o exercício 4. Você vai se comparar a pessoas da sua família, tá? Da sua convivência. Aqui, ó, exemplo, letra A. Escreva o nome de uma pessoa com quem você convive. Por exemplo, vou me comparar à minha avó, que tem uma característica física semelhante à sua. Ah, o cabelo da minha avó é muito parecido com o meu. Então, relação que há entre vocês, meu cabelo é da mesma cor e do mesmo tipo do cabelo da minha avó, tá? Olhem lá na letra B, vai mudar. Agora você vai comparar. Ó. Escreva o nome de uma pessoa com quem você convive e que tem uma característica física sua. Tá? Uma característica física diferente da sua. Ah, vou me comparar ao meu pai. Ah, o meu pai é loiro dos olhos azuis e eu sou moreno dos olhos escuros. Tá? Escreve o nome do pai e coloca aqui a relação. Meu pai tem cabelos claros, eu tenho cabelos escuros, tá? E assim por diante. Tudo bem? Então, para hoje, atividades de filosofia, você vai fazer até o item D da página 8, da página 10, tá bom? E aí, vocês terminando esses exercícios, faremos o nosso intervalo. Depois do intervalo, voltamos com atividades de matemática, tá bom? Até daqui a pouco.